Vamos ler ali do versículo 1 ao 10. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Davi foi um homem que passou por muitas provas, por muito sofrimento, por muitos desafios. E ele diz assim: lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levante-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. Vamos fechar os olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por termos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, de adorarmos, de cultuarmos, Senhor, a ti. Ministra, Senhor, poderosamente ao nosso coração, Pai. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, que todo pensamento disperso, que toda distração agora, Senhor, cesse, que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. Que a tua palavra, Senhor, não seja apenas ouvida, Senhor, aqui pelas nossas orelhas, pelos nossos ouvidos, Senhor, mas que em nome de Jesus ela encontre, Senhor, moradia no nosso coração e que venha se tornar prática na nossa vida. Nós proibimos toda a interferência das trevas sobre esse tempo de ministração, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. O tema da nossa palavra hoje é construindo um lugar para a presença, né? Eu iria falar um pouquinho diferente, construindo uma história com Deus, mas ali, ouvindo mais o Senhor, eu estava indo para um lado. Sabe quando você quer falar sobre uma coisa e você sente que não é aquilo que o Espírito Santo tem para aquele momento? Porque às vezes nós achamos assim que a mesma coisa que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração, nós devemos ministrar para outros, transbordar para outros. Muitas vezes isso acontece, mas outras vezes Deus está falando algo conosco e não é o mesmo, nós como pastores ou líderes, não é o mesmo que o Senhor deseja trazer para aqueles que nós lideramos. Irmãos, há alguns anos atrás, eu tive uma forte decepção ministerial. Eu fiquei muito triste e ali entrei até em certos níveis de depressão e fui buscando forças no Senhor, né, para não desistir. E naquele período ali em que eu estava me levantando daquela tristeza, das frustrações, das decepções também com relacionamentos, eu me lembro que eu comecei a orar algo e já fazem muitos anos que essa oração se tornou assim contínua na minha vida. Eu não lembro exatamente que ano, mas há pelo menos 5 anos atrás, porque parece que com a pandemia assim acelerou o tempo, né? Nós não vemos ali tanto tempo que passou e muitas vezes nós achamos que faz pouquinho, mas eu creio que faz uns 5 anos, 6 anos, ou até mais, talvez. E eu comecei a orar especificamente para o Senhor, porque eu entrei no ministério muito jovem, assim, e com muitas resistências, né? Eu me casei com 19 anos, e as irmãs queriam que eu liderasse o círculo de oração, e eu era tão jovem ainda, e eu queria permanecer no grupo de jovens, era envolvida com o ministério de louvor. Então, eu fui tendo assim uma história ministerial com experiência em várias áreas, né? Cuidei das crianças, trabalhei na recepção, essa questão de limpar, de cuidar da igreja é algo que faz parte do dia a dia, mas me envolvi com o ensino e com jovens, né? Com tantas coisas. E aí você vai indo assim, mas chega uma altura
que você alcança um pouquinho mais de maturidade e você para e diz, Senhor, o que o Senhor deseja especificamente da minha vida? Então, muitas vezes as pessoas querem saber qual que é o meu ministério. E essa é uma resposta que vem aos poucos para nós, é algo que vai sendo construído, né? Gerado assim em nós, à medida que nós nos entregamos e vamos servindo ao Senhor, nos envolvendo ministerialmente, o Senhor vai afunilando isso. Então nós começamos servindo em que área? Nós começamos servindo naquilo que vem às nossas mãos e nós vamos fazendo o nosso melhor. E com o decorrer do tempo, o Senhor vai trazendo mais entendimento acerca do propósito dele para as nossas vidas. E nesta época que eu passei por esse período depressivo, eu queria só dormir, eu me levantava com muito esforço mesmo. Tinha algumas vezes que eu mesma colocava a mão na minha cabeça, assim, dizia, eu posso tudo naquele que me fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Eu orava por mim mesma ali. E nos atos de fé, buscando romper aquelas coisas que estavam me colocando muito, muito para baixo. E naquele período, algo recorrente que eu orei foi, Senhor, o que é ser igreja? Como é liderar uma igreja? Como é liderar pessoas? O que o Senhor deseja? Como que o Senhor deseja que se lidere essa casa que o Senhor confiou a mim e ao meu esposo, né? Porque por muito tempo antes eu havia resistido ministerialmente, não tinha interesse. No ano ali de 2000, quando eu me formei, eu tive uma forte experiência com Deus, já compartilhei isso várias vezes aqui, foi que eu abri mão e ali entreguei os meus sonhos para o Senhor. E desde então tenho orado, Senhor, o que é a igreja? É tanta coisa, porque a internet ela traz tantas informações para nós. A conceito de igreja, o se reunir, o congregar, tem sido alvo de tanta zombaria, de tanta perseguição, eu digo. Você entra ali, os irmãos só vendo os defeitos e as pessoas se preocupando tudo. Assim, eu não tenho energia mais para essas pessoas que vêm criticar, falar mal. Por que o Senhor me chamou? Chamou para ensinar o evangelho, para pregar a palavra, para ensinar o que é certo. Então, não vou ficar perdendo tempo com essas ideias, com essas críticas. É algo que me cansa muito, sabe? Em vez de nós ficarmos gastando tempo julgando, isso é certo, isso é errado, aquela igreja é isso, aquilo. Nós devemos gastar esse tempo buscando a Deus, ministrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Porque eu só devo me envolver assim na resolução de um problema quando eu sou aquela que faço parte daquela solução ou que tenho essa responsabilidade. E dentro de tudo isso de buscar o que é ser igreja, uma das coisas que toca muito ao meu coração é a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus, ela pode sim acontecer no nosso a sós com Deus. Mas é desejo do coração de Deus que quando nós nos reunimos no coletivo, que é algo bíblico, e todos os ensinos, os princípios que nós vemos ali nos levam, convergem para ser igreja, para algo coletivo. Então, não é eu sou a igreja de Cristo, não, é nós somos a igreja. Claro, não é o prédio, mas é o coletivo. E Deus deseja manifestar a presença dEle de uma maneira tremenda nas nossas vidas quando nós nos reunimos. E esse também foi um tema que muitas vezes eu questionei, Senhor, por que os milagres não acontecem? Senhor, por que em certas reuniões nós percebemos um fluir forte de Deus, em outras reuniões parece que está difícil, aquilo não rompe? Todos nós desejamos o fluir de Deus nas nossas vidas e nas nossas reuniões. Eu não sei se vocês oram também a respeito da casa de vocês, que o ambiente da casa seja tocado assim pela presença de Deus. Porque onde há a presença de Deus, as coisas vão destravando, as doenças vão sendo tocadas, né? As portas vão sendo abertas. Onde está ali a presença de Deus, a prosperidade, a lucidez. E o tema de hoje é falando sobre isso. Eu não quis colocar ali, construindo um lugar para a presença manifesta de Deus, porque ficaria muito comprido, né? E também
eu ouvi alguns teólogos, estudiosos, bem conhecidos, falando sobre esse tema, também fui muito edificada. Vamos ver se eu consigo passar um pouco daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, um pouco daquilo que eu aprendi. E o que há nesse texto que nós lemos aqui? Esse salmo, o Salmo 132, Davi está falando assim, olha, eu não vou descansar enquanto eu não construir um lugar para Deus, um lugar onde Deus habite, onde Ele esteja, né? Um lugar onde de descanso para Ele. E aí, muitas vezes surgem algumas dúvidas no nosso coração. Puxa, mas Deus não pode habitar num templo feito por mãos, né? Momentos ali da Bíblia em que nós vemos os textos falando sobre a onipresença de Deus. A onipresença de Deus está ligada à soberania de Deus, à transcendência de Deus. Lembra que nós estudamos aqui sobre os atributos de Deus o ano retrasado, né? E então, claro, a onipresença de Deus ela é tão grande, e o salmista falou sobre isso, que nada pode conter a presença de Deus. Mas nós vemos também que em muitos lugares na Bíblia, onde os textos falam onde Deus está e onde Deus não está. E nós vemos ao longo da história da igreja, desde Atos, momentos de avivamento, onde Deus veio e habitou geograficamente sobre aquele lugar. Eu lembro de uma cidade, e a gente sempre compartilhava, nós tínhamos uma fita VHS do testemunho dessa cidade, eu não lembro mais em que país, e eles começaram a orar e a buscar tanto a Deus naquela cidade, e que chegou o momento do avivamento. E ali, irmãos, a delegacia fechou, não tinha mais crimes sendo cometidos naquele lugar. As igrejas eram visitadas por uma presença de Deus tão poderosa, a vida das pessoas foi tão impactada no caráter, na conduta deles. E eu lembro também algumas partes do vídeo, eles fazendo a colheita. E havia assim tanta produtividade sobre a terra, grandes assim, hortaliças, todo tipo de verdura, legumes que a terra, tudo que a terra dá, as frutas, em tamanhos assim grandes. Eles não utilizavam fertilizantes, nada disso. Quer dizer, ele alterou até a produtividade da terra daquela região. Então isso se tornou notícia no mundo inteiro. É a coisa de, eu creio, de 20 anos atrás. E nós vemos ao longo da história tantos exemplos, como no país de Gales, né? Foi 1900 e pouquinho ali, onde houve aquele avivamento poderoso de Deus. As pessoas terminavam o culto, dali a pouco já começava a se formar a fila para o próximo culto. Então você imagina, né? Nós termos culto aqui 2 vezes por semana, vamos dizer, ou não sei, enfim, pode ser mais vezes. Termina um culto, dali a pouco já começa a se formar fila para garantir uma cadeira para a próxima reunião. Gente, isso não é tremendo? Onde nós podemos ali desfrutar da presença manifesta de Deus, de algo tremendo. E assim nós vemos que aconteceu em outros lugares, né? E nós podemos nos perguntar como experimentar isso na nossa casa, na nossa vida pessoal, ou então na nossa igreja local. Porque o que nós temos muito hoje são consumidores, mas nós precisamos ser construtores. O tema de hoje ele fala sobre construir. Então, quem não quer, por exemplo, nós anunciamos aqui que terça-feira nós vamos ter o culto com o pastor Gary, ele é um profeta, flui muito no profético, um homem tremendo nas mãos de Deus. Nós já ficamos assim predispostos a vir, porque quem sabe a gente recebe uma palavra profética, né? Mas é muito bom nós também desfrutarmos da fluência dos dons de Deus. Mas também é muito bom nós sermos aqueles que constroem um lugar especial para a presença de Deus nas nossas casas, na nossa vida, na nossa igreja local. E é isso que eu quero que o nosso coração seja despertado nesta noite. Como então que uma casa ou uma igreja vai gerar isso? Nós vemos outros exemplos de avivamento, né?
ali, teve um específico, né, que por 50 anos o pastor daquela igreja local, ele orou por um avivamento, por 50 anos, e ele falou com a mãe de alguns adolescentes e falou: olha, eu quero discípulos para ensinar sobre intercessão. E depois de 50 anos, Deus derramou um avivamento tremendo sobre aquela cidade, sobre aquele local, né? Pessoas do mundo inteiro foram visitar o que Deus estava fazendo ali naquela igreja, mas foi fruto de 50 anos de oração. Então você pode dizer: puxa, quantas promessas o Senhor tem aqui para a nossa igreja local. Ou você pode dizer: quantas promessas o Senhor tem para o nosso Brasil. Mas eu ainda não vi isso. Mas isso está sendo construído. Deus, Ele tem nos instigado como nação, nos levado a outros lugares. Deus está prestes a fazer algo novo, a cumprir as suas promessas a respeito daquilo que Ele tem para a nação brasileira. E nós fazemos parte disso. E nós também aqui estamos construindo. E eu fico muito feliz em saber que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Se nós cooperarmos, dermos passos, né, de fé, aquilo que Ele falou a teu respeito, a respeito da tua família. Então que nós possamos exercer a nossa fé e buscar, né, desejar essa presença, esse toque de Deus. E Davi foi um desses homens, e que então nós também possamos ser esses Davis, que declara guerra contra toda distração, contra todo comodismo, contra toda preguiça, contra toda religiosidade, contra toda ação do Deus dessa era, para que nós possamos construir um lugar onde Deus possa se manifestar. E que ambiente que é esse? Por que Deus vem e se manifesta muitas vezes de maneira palpável em um lugar? Não é apenas ali a onipresença de Deus, mas você vê que em lugares específicos Deus vem e manifesta o teu poder. Eu vi alguns comentários também a respeito disso, né? E nós podemos ver exemplos na Bíblia, como a sarça ardente ali. A onipresença de Deus está sobre todo mundo, mas naquela sarça ardente ali, que Moisés então viu uma presença manifesta, ele experimentou uma presença manifesta de Deus. O apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, para ali matar, né, aqueles que pertenciam à igreja de Cristo, aqueles que pertenciam ao caminho que era chamado na época, ele viu uma grande luz, e ele ouviu uma voz também falar com ele, e aquela presença ali foi tão forte, que ele caiu por terra, e que ele ficou cego. Nós sabemos então que ele foi, e Deus mandou ali o seu servo ir orar com ele, mas também quem estava com ele ali, ouviu também. Muitos diziam: não, foi um anjo, os outros foi um trovão. Eles viram que algo aconteceu. Então, quando a presença de Deus vem e se manifesta na nossa casa, né, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja, não só os crentes percebem e desfrutam dessa presença, mas como os descrentes são impactados, como os incrédulos não podem negar também que há algo diferente, que há algo novo ali. E é isso que nós queremos. Quem não quer vir para uma reunião avivada? Quem não quer vir aonde você presencia Deus se manifestando na vida das pessoas? Mas isso é uma construção, irmãos. Uma construção, por exemplo, nós podemos citar várias coisas. Por exemplo, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, onde que Deus vai vir? Aonde Ele é honrado, aonde Ele é respeitado. Aonde, né, nós fazemos ali, nós cooperamos, né, com aquilo que diz a palavra, porque hoje nós temos visto que o temor do Senhor se perdeu para muitos, né? As pessoas não têm mais respeito com o que é sagrado, não tem temor, não tem mais reverência, essa questão de honrar a Deus, né? O sagrado é aquilo que não pode ser mudado, que tem que ter um excepcional respeito por aquilo, não é qualquer respeito. Quando Moisés está ali tendo aquela experiência, ele diz: tira a sandália dos teus pés, por onde você pisa é um lugar
santo. Isso fala de sagrado, fala de reverência, fala então aonde a presença de Deus está. É porque esse ambiente foi construído por fé, foi construído por santidade. O que a Bíblia diz? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Outro texto fala que sede santos porque eu sou santo. Nós vamos ler na sequência os salmos antes, depois nós vamos ler o Salmo 15, onde fala ali alguns requisitos de um protocolo para a presença manifesta de Deus, e que fala ali, por exemplo, de nós sermos homens da verdade, né? Se não me engano, é nesse país de Gales ali que conta a história, que quando eles falavam mal de um irmão, eles já se sentiam mal, porque eles tinham o entendimento de que eles estavam ferindo o Espírito Santo. Então eles estavam naquele ambiente, convivendo com aquele lugar ali de mover de Deus, e quando escapava uma maledicência, eles já, não, eu estou ferindo o Espírito Santo. E irmãos, Deus vem trabalhando isso comigo já há alguns anos, e eu penso, puxa, mas como, né? A gente fala aquele texto que diz, como pode, da mesma fonte, jorrar água doce e água salgada? Então, como nós podemos ser ministros portadores dos milagres, das intervenções de Deus em um momento, e no outro momento nós estarmos desagradando o Espírito Santo, pecando contra Deus, pecando contra o nosso próximo? É claro que nós não somos infalíveis, nós pecamos, mas nós temos que rapidamente aprender a se arrepender. E Deus sabe quantas vezes nós vamos cair em um pecado até nós vencermos ele por completo. Mas nós não podemos viver no pecado deliberadamente. Se você e eu queremos construir um ambiente onde Deus queira se manifestar, estar, não fala só do culto que você prega ou do que você fala, mas diz respeito do nosso estilo de vida. Lembra que eu contei aqui, tem uma facilidade tão grande de me estressar e tal. E Deus começou com o tempo a refinar isso e a tratar mais. E toda vez que eu dava uma agitada assim, depois o Espírito Santo falava, nossa, aí você quer mais de mim. Você quer mais de mim, você quer que os milagres se manifestem. Mas não no sentido de acusação. Mas Deus estava tratando comigo, filha, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. E eu fui tomando posturas contra a maledicência, contra a crítica. E eu vim de um lar, o meu pai tinha uma língua muito afiada para o negativo. Então, aquilo me veio como herança. Então, no momento que eu estava irada, muitas vezes começava a falar, desferir palavras que não são do agrado de Deus. Não estou dizendo que palavrões, ou como dizem alguns, né, de rachar a terra, assim. Não precisa nem ser isso. Mas qualquer coisa que fira o coração de Deus, que quebre ali aquela comunhão com o Senhor. Então, é um estilo de vida, né? É um culto e a gente vê essas duas palavras sempre sendo ministradas, né, nesses últimos tempos. O culto e uma cultura, quer dizer, nós temos o momento do culto onde nós vamos ter uma reverência, onde você vai se dispor a adorá-lo, a buscá-lo, onde você depende do desejo, é algo pessoal que depende da fome, da reverência, da busca, porque é isso que acontece. Às vezes você está do lado de um irmão, aquele irmão foi tocado e sentiu a presença de Deus. O outro irmão nem está aí, entrou gelado e saiu congelado? Não, mais gelado do mesmo jeito. Né? Por quê? Porque essa presença de Deus, a onipresença de Deus está, mas essa presença que os estudiosos ali que chamam, né, uma presença objetiva ou uma presença subjetiva. Uma presença subjetiva seria isso, não.
eu estou aqui na minha busca, eu senti o toque de Deus, o irmão que está do meu lado não sentiu nada. Depende de várias coisas, é relativo, né? Depende da busca, depende da fome, da sede, da reverência, da entrega, né? Da sede, de como está ali em busca, concentrado com o Senhor, realmente cultuando de coração. Mas quando a presença manifesta de Deus vem, ou então essa presença objetiva, é algo palpável, né? E é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, mas isso é construído em um ambiente onde há respeito a Deus, onde há honra a Deus, onde todos, né, tem 2 livros que falam sobre isso, que diz ali, aonde Deus está sendo reconhecido como Deus, aonde não é um ambiente que tem ali, não prevalece a incredulidade, mas prevalece a fé, prevalece a busca, né? a consagração. Então Deus encontra ali um lugar aonde Ele pode vir e se manifestar, mas nós precisamos então construir esse lugar da presença. E hoje em dia tem sido falado muito a respeito desse tema. Por que Deus se manifesta de uns lugares e outro não? Porque muitas vezes nós como corpo nos reunimos e há aquela sede, aquela busca, aquilo foi gerado antecipadamente em oração, e você tem então um tempo onde você desfruta daquilo. E eu creio que todos nós desejamos isso, né? Aquela Assembleia de Deus lá, que eu falei que o pastor orou por 50 anos, foi lá em Pensacola, né? Foi fruto de 50 anos de intercessão. Então nós podemos perguntar, qual o máximo que nós podemos ter de Deus? Como nesses lugares, como esses homens, como essas igrejas ao longo da história, do que eles experimentaram. Eu creio que muitos já leram aquele livro, Os Caçadores de Deus, depois teve Os Descobridores de Deus, que fala desses momentos de manifestação de Deus. Eu lembro desse do Caçadores de Deus, que ele compartilha a história ali do avivamento, aonde o púlpito rachou. Eles estavam naquela busca, o púlpito rachou. Ninguém conseguia sair, irmãos, ninguém levantava do chão, porque a presença de Deus estava ali, manifesta, densa, havia um peso, como nós cantamos aqui, um peso da glória de Deus. Mas esse peso também, né, muitas vezes nós pagamos várias coisas pelo peso, né? Pomos na balança, conforme o peso é o preço. Mas será que nós também estamos dispostos a construir, a gerar esse lugar, né, agradável? E nós podemos nos perguntar, Senhor, como eu posso me tornar mais agradável a Ti? Quais palavras que saem da minha boca que te desagradam? Quais atitudes? Né? E eu sempre lembro daquela música do David Keelan que diz que a minha vida canta a Ti. Sabe, nós precisamos a cada dia da nossa vida construir isso, e até nós morrermos não vamos estar prontos. Senhor, eu quero agradar a Ti, eu quero ser um lugar de habitação que o Senhor realmente queira se manifestar em mim e através de mim, né? Então, um lugar, geograficamente falando, pode experimentar como nesses avivamentos houve, né? E que nós possamos ter essa determinação, Senhor, eu não quero fazer nada sem Ti, eu não quero fazer um culto sem Ti, porque entre os cultos tem uma semana toda, em que nós precisamos ter esse estilo de vida. Então, o consumidor, puxa, tem que ir, alguém tem que se consagrar, alguém tem que orar, manifestar a presença de Deus. Isso aí não está, isso aí é muito fraco. Que orou, não aconteceu nada comigo. Mas por quê? Aquela pessoa está endurecida, já não se quebranta mais, não tem mais sede. Irmãos, nós temos que ter esse coração quebrantado, como a Bíblia fala, que ele não resistiria.
Você vai construindo algo e quando você começa a adorar ou você lembra de algo, você já chora na presença de Deus. Você já se rende. Você já desfruta ali de um toque do Senhor. Então isso precisa ser construído. Sabe, muitas vezes atitudes nossas, pensamentos, vão desagradando, ferindo o Espírito Santo. A incredulidade. Isso tudo vai entristecendo, porque como que é o nome da presença manifesta de Deus que Jesus deixou para nós? O Espírito Santo. E nós já vimos aqui tantas pregações que o Espírito Santo ele se entristece com o pecado. Ele se entristece com a incredulidade. Então eu preciso tanto saber o que entristece o Espírito, como o que agrada. Quando você quer que alguém volte à sua casa, você convida alguém para estar na sua casa, você prepara o ambiente da sua casa, você prepara a comida que a pessoa gosta, você já planeja aquele momento, você dá atenção para aquela pessoa, porque você quer agradar ela. E você quer que ela volte outras vezes, a não ser que você não queira que a pessoa volte ou nem queira que a pessoa tenha ido. Mas se você quer a pessoa ali, se você quer a presença dela, é assim que nós vamos fazer. Nós vamos agradar, né, essa pessoa. E Davi estava determinado: Senhor, eu vou gastar aqui a minha vida. Eu quero um lugar onde o Senhor possa vir e repousar. Que o Senhor tenha um lugar onde o Senhor venha e descanse. E nós podemos ver ali, em outros textos, né, no Salmo 131, por exemplo, mostra que Davi era modelado por contemplar ao Senhor. Então ele era esse adorador, ele orava cantando, né? Ele adorava ali através das palavras de Deus, cantando, declarando os salmos. Nesse Salmo 131, que nós vamos ler ali, ele fala, olha, como era o coração dele, como ele desejava. Antes dele falar sobre isso, olha, não vou dar descanso aos meus olhos, não vou parar enquanto eu não construir um lugar. Nós sabemos que foi o filho dele que concretizou isso, mas o sonho nasceu no coração dele, e ele diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Quer dizer, ele não era orgulhoso, nem arrogante o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Quer dizer, ele não estava agitado como a criança que mama ainda, vai para o colo da mãe e fica agitada querendo ser amamentada, né? Não, eu não quero o leite, eu não quero as coisas que o Senhor quer me dar, eu quero estar contigo, eu quero a tua face, eu quero estar, né, junto ao teu peito, eu quero estar reclinado, reclinar a minha cabeça em ti. Ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, tal. Aí, esse é o próximo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Põe no anterior ali para mim. Que eu não sei se eu li o final, isso. Desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. E nós vemos também ali no Salmo 127:4, né, o Senhor falando sobre, ali Davi, né, expressando isso, né. E ali nós vemos então, que não buscar ao Senhor, acho que não é esse. 27:4, não é esse, é um outro que eu vi um pouquinho antes do 131. Que muitas vezes nós aprendemos que nós devemos, busque a Deus para você alcançar essa bênção, busque para você concretizar aquela promessa. Claro que nós vamos buscar o Senhor por causa das nossas necessidades também, mas quando nós buscamos a Deus, a face do Senhor, como colocamos Ele em primeiro lugar, a despeito do que Ele pode nos proporcionar, todas as coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Então não estou dizendo que nós não devemos buscar, Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, eu preciso de uma promoção, Senhor, eu preciso dessa cura, mas ir além disso, buscar a face do Senhor, né?
Então, no Salmo 133, ali na sequência, né, o próximo Salmo depois do 132, ali, ele fala sobre essa construção coletiva. E ele convoca toda a nação para essa construção. E ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce pela barba de Arão e desce a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quer dizer, aonde nós todos estamos em união, aonde há comunhão verdadeira, as pedras vivas, como diz o apóstolo, né, juntas, nós estamos sendo edificados, ali o Senhor ordena a bênção, né? Então, eu vou ordenar a bênção. O Senhor está dizendo que eu quero habitar entre vocês, né? Mas aonde que vai ser esse ambiente? Aonde há fé, aonde há santidade, aonde há integridade, né? Aonde há um caráter tratado, aonde não há divisão. Porque a Bíblia fala que aonde há divisão, o Senhor vai tratar com essas pessoas. Aonde há rebeldia, porque é algo que impede o manifestar da presença de Deus. E agora então, ali nós vamos para fechar no Salmo 15. O Salmo 15, então, aquele que eu falei, que fala sobre as nossas atitudes. E ele diz, Senhor, vamos ler juntos? Quem habitará no seu tabernáculo? Ou, depende da tradução, muda um pouquinho. Quem poderá morar no teu santo monte? Quem? Agora vem a resposta. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Quer dizer, uma pessoa que não mente, que fala a verdade, que anda na verdade. Diz, aquele que não difama com sua língua. Quer dizer, você não pode falar mal dos irmãos. Você não pode ter maledicência na tua boca. Nem murmuração. Aqui está sendo bem claro. E ele diz, não faz mal ao próximo. Será que você já prejudicou alguém? Falou mal? Você está desagradando ao Senhor. E ele diz, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então aqui ele está dizendo, quem que vai habitar no Monte Santo do Senhor? Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Quer dizer, eu quero fazer o que Deus aprova. Eu quero andar nisso. E ele diz, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Quer dizer, quem subirá ao monte do santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Irmãos, se nós queremos aqui criar um ambiente onde Deus se manifeste nas nossas reuniões, onde Deus se manifeste na nossa casa, nossa vida, nosso estilo de vida, entre um domingo e outro, precisa haver uma cultura, um cultivo da presença de Deus. Não adianta você ouvir, orar aqui no domingo e durante a semana. Então fale, Deus trata com o meu coração, vai arrancando essa maldade, esse olhar maldoso, sabe, essa ingenuidade que a Bíblia fala sobre a criança, né? Se não vos tornardes verdadeiramente como crianças, não herdareis o reino dos céus. Está falando da pureza, está falando da ingenuidade ali, daquela fé pura que há no coração da criança. E assim que nós precisamos não andar por aquilo, por força do meu braço, mas o Deus que eu sirvo, para Ele nada é impossível. E nós temos essa fé fortalecida no nosso Deus, né? Então, que o temor do Senhor esteja nas nossas vidas. E para encerrar, eu quero citar alguns itens que eu ouvi, né? Que eu achei muito interessante, eu queria citar aqui no final da minha palavra, para que nós possamos também ser edificados, né? Quais as coisas, então, nós precisamos fazer para que a presença de Deus venha se manifestar nas nossas vidas? Mas tem um texto aqui que eu esqueci de ler, que é Deuteronômio 12:5. Ali fala que Deus escolhe lugares, né, para habitar, escolhe lugares
por nome dele. E ele diz assim: busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá que vocês devem ir. Quer dizer, tem uma série de textos na palavra que fala sobre Deus estar em lugares específicos, a presença manifesta de Deus, ou a glória de Deus ali naqueles lugares. Quer dizer, Deus está ali de maneira diferenciada da sua onipresença. Irmãos, quantos querem experimentar isso? Eu quero ainda experimentar estas coisas, né, na minha vida. E nós vemos na história bíblica exemplos sobre isso. Nós precisamos edificar um lugar, não apenas para que os crentes percebam, mas para que os incrédulos também sejam tocados, né? Uma das coisas, então, além desses exemplos que a gente falou, sobre a presença de Deus, é nós sermos edificados sobre o fundamento. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, o que vai nos manter firmes? A palavra de Deus. Se você foi edificado nos fundamentos, se você conhece o caráter de Deus, o evangelho de Deus, se você conhece os propósitos de Deus, se você entende que Ele é Deus, que Ele é o nosso juiz, que Ele é o nosso resgatador, se você tem essa revelação dos fundamentos, é isso que vai te sustentar e que vai sustentar também aquilo que o Senhor vier a fazer na sua vida. Nós já falamos segunda coisa, sobre a fé, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus, a incredulidade ela entristece o Espírito, é o Espírito Santo que está agindo entre nós, Ele que é o executor da obra de Deus no momento aqui na terra, né? A vida de santidade, de integridade, e especialmente o Senhor falou sobre a maledicência, sobre nós criticarmos os outros. Saiba que você vai encontrar dificuldade em entrar na presença de Deus depois de você falar mal de alguém, você criticar alguém, porque isso fere o coração de Deus, fere a santidade de Deus. Nesses avivamentos, o que aconteceu? Né? Não estou dizendo que Deus não vai também liberar as bênçãos sobre, muitas vezes, as pessoas que são maledicentes. Deus pode, mas o que nós queremos? Nós queremos essa habitação, essa bênção, essa prosperidade contínua. Nós não queremos, né, apenas algumas situações. Por exemplo, tem pessoas da minha família que eles são pessoas de fé. Eles jejuam, eles oram, eles fazem propósitos com Deus, eles alcançam muitas bênçãos. Mas você não vê aquela bênção, aquela paz habitando, aquela tranquilidade, aquilo fluindo. E é disso que nós estamos falando. Amém? Também para vencer, por exemplo, a incredulidade, o jejum. E se eu perguntar aqui, quem quer a presença manifesta de Deus? Eu creio que todos vão dizer, eu quero. Mas será que você quer mesmo? Porque, por exemplo, para nós vencermos algumas coisas, nós precisamos praticar o jejum. Por exemplo, para vencer a incredulidade, nós precisamos jejuar. E muitas vezes nós estamos dispostos a jejuar. Às vezes há coisas que precisam ser, muralhas que precisam ser destruídas na nossa vida. Sabe, coisas que estão emperradas. Mas quantos jejum de 40 dias você já se propôs a fazer? Por exemplo, você tem coisa bem difícil. Senhor, durante 40 dias eu vou jejuar até a hora do almoço por essa causa. Quantas vezes você fez isso? Não, eu quero um milagre. Eu quero a presença. Mas nós estamos dispostos a corresponder. Não, Senhor, eu vou vencer a minha incredulidade. Senhor, eu já estou acreditando aqui dentro de mim que isso não vai acontecer. É o que? A incredulidade, a dúvida. Eu preciso vencer a incredulidade, então eu vou jejuar. A minha carne vai ter que submeter às verdades de Deus. Não, eu vou separar tempo para oração, eu vou construir essa intimidade. Então, muitas vezes, o que nós dizemos que nós queremos, nós não correspondemos, né? Aqui, a honra, a concordância, que é aquilo que nós lemos ali no Salmo 133 também, né? A comunhão ali que nós lemos, que nós possamos então determinar isso no nosso coração. Senhor, eu quero construir um lugar para a Tua presença se manifestar. Queria que você se colocasse em pé, mas
objetivo dessa palavra é fazer com que aquilo que nós desejamos como igreja, que aconteça nesse lugar, aquilo que você deseja que aconteça na tua casa, precisa ser construído. Irmãos, família abençoada, lembra que a gente sempre fala? Não cai do céu na tua cabeça. Você precisa construir. E sabe, às vezes tem coisas na nossa história que são bem difíceis. Coisas que acompanham de geração em geração a nossa família, que precisam ser rompidas através de uma busca mais intensa. E às vezes eu ouço assim, não, eu já busquei isso, já aquilo, nada resolveu, mas então tem que ir para um nível maior. Tem que haver mais oração e mais jejum. Eu lembro de um pastor, um grande pastor, nós estávamos ali numa conferência, um pastor que eu respeito muito, fez um comentário, né, para o filho de uma pastora que disse: nós oramos, nós jejuamos, nós busquemos ali durante dias que Deus desse vitória nessa área para a nossa nação. E isso não aconteceu. E eu entendo que isso era uma bênção para a nação e tal. E aí esse pastor falou assim: então, não foi, se essa realmente era a vontade de Deus, não foi orado, jejuado e buscado o suficiente. Então eu não sei quais barreiras grandes você possa estar. Às vezes nós estamos assim com filhos passando por algumas situações bem difíceis. Mas quantos jejuns, quantos períodos de busca nós fizemos? Puxa, eu já fiz 3. Então faz mais 3, faz 6, faz 9, faz 12. Senhor, o que precisa para romper essa barreira? E eu vejo, irmãos, isso na minha vida. Quantas vezes eu não rompi certas coisas, enquanto eu não busquei mais profundamente a Deus. Se tem um demônio que se levanta na tua casa, e que age através de alguém, coloca esse capeta debaixo dos teus pés, através do jejum, da oração, da santificação. Ande na verdade, pratique a justiça, quer dizer, pratique os princípios, ore, jejue, não vai subsistir, não tem como ficar de pé. Eu não sei que área que você precisa de uma ação e de uma intervenção de Deus, mas o nosso Deus é poderoso. Eu não sei quanto tempo vai levar para as promessas de Deus se concretizarem nesse lugar, mas eu sei que essas promessas são reais, e eu creio nessas promessas. Então, mesmo que muitas vezes eu tenha expectativas de que certas coisas aconteçam em tanto tempo, na minha vida pessoal, na nossa casa, ou na igreja, na vida ministerial, nós não devemos desistir e dizer: Senhor, eu quero construir um lugar onde o Senhor se agrade de estar. A minha casa ser um lugar propício para a manifestação da Tua presença. Que nada que fira o teu coração, que desagrade, faça parte da minha vida. Que o Senhor levante esses Davis, como nós lemos ali no Salmo 132, que ele se determinou: Senhor, eu não vou descansar enquanto eu não construir um lugar de repouso para Ti. E se tem coisas para nós corrigirmos, talvez pecados de estimação, e talvez você venha para a reunião e diga: puxa, o culto não foi aquilo que poderia ser. Depende de uma construção, claro que são dos líderes, da santidade daqueles que sobem, que buscam, não fala de religiosidade, mas de um estilo de vida que a igreja vive de busca. O que você pratica durante a semana, o que você constrói durante a semana. E aí nós nos reunimos aqui todos para cultuar a Ele. Depende da nossa reverência. Lembra no tabernáculo, quando o sacerdote chacoalhava ali aquele incenso, e aquela fumaça, ela ia tomando conta daquele lugar, e quando todo aquele lugar era tomado por aquela fumaça, a presença manifesta de Deus, a glória de Deus
vinha sobre a tampa ali do propiciatório, da arca. E ali havia então a manifestação da presença de Deus. Os irmãos vão estar distribuindo a ceia para quem não pegou. Enquanto estou finalizando, o irmão Valdecir com a Lu vão passar nos corredores. Se alguém não pegou ainda, pode pegar. E irmãos, nós não temos mais incenso aqui. Não tem ninguém passando com incensário na hora do culto. Mas isso foi substituído pelos louvores que saem da nossa boca, pela reverência do nosso coração, pela essência. Porque não adianta nós copiarmos louvores, nós copiarmos o jeito, nós copiarmos o estilo, sem a essência. Sabe, esse desejo, essa fome que precisa envolver os nossos corações, essa busca. Então, se nós queremos esses cultos cheios do sobrenatural de Deus, isso precisa ser construído. Pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu tenho que corrigir na minha vida que te desagrada? Por que eu não tenho experimentado esse toque, esse fluir, Senhor? Por que muitas vezes eu estou ali indiferente, Senhor? O que precisa ser trabalhado em mim? E que o Senhor possa nos levar nesse ano de 2024 a experimentar muitas coisas de Deus. Porque quando a presença de Deus vem e se manifesta, a cura, há profecias também, assim como pode haver fluência de dons e haver também imoralidade. Por isso que muitas vezes os avivamentos não subsistiram, porque não havia ali, um fundamento sólido. A vida daqueles que estavam conduzindo não estavam condizendo com aquilo que era necessário. Então nós fazemos uma convocação nesses 14 dias. Vamos fazer algo especial para Deus. Vamos, não tem como nós surpreendermos o coração de Deus, mas vamos buscar surpreender. Senhor, eu quero agradar o teu coração. Eu quero te dar o que eu nunca dei em oração. Eu quero ler a tua palavra como eu nunca li. Eu quero jejuar como eu nunca jejuei. Senhor, eu quero parar tudo na minha casa e te adorar como eu nunca adorei a ti. Eu quero prestar um culto todos os dias na minha casa a ti. Eu quero reverenciar o teu nome. Eu quero reconhecer o que é sagrado. E quando eu ver a tua presença se manifestando, eu quero honrar isso. Eu quero reconhecer, respeitar isso. Amém? Santo, 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 santo é o Senhor, digno é o Cordeiro. Que a tua glória, Senhor, se manifeste na nossa vida, nas nossas casas, Senhor Deus poderoso, em todos os dias, Senhor, da nossa vida, Pai. Que nós possamos caminhar na tua luz, Deus eterno, Pai. Que a luz do Senhor Jesus seja sobre as nossas cabeças, Senhor. Que o fogo ardente do Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós, Senhor, incendiando, despertando, capacitando, Senhor Deus poderoso, trazendo sabedoria, trazendo discernimento, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, esse tempo de santificação, de leitura da palavra, Senhor, de oração, Senhor, de jejum, Senhor. Que seja, Senhor, um tempo novo na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Que haja um grande despertamento, Deus eterno, Pai. E que cada um venha aprender, Senhor, aquilo, Senhor, de ti, Senhor, aquilo que é necessário para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para a sua célula, para a igreja, Senhor. Que haja esse despertamento puro, Senhor, e verdadeiro, Senhor, diante de cada um de nós, Senhor. Que o doce Espírito Santo seja lá marcando a Santo Lamai, o nosso professor por excelência, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas, Senhor. Pai, esteja, Senhor Deus amado, conosco, Senhor. Pai, desperta, Senhor, o coração de cada um, Senhor, para um avivamento, Senhor, contigo, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai. Haja, Senhor, um despertamento, haja, Senhor, um avivamento, Senhor. Haja uma sede, Senhor, uma sede da tua palavra, uma sede de purificação, de santificação, de estar contigo, Senhor Deus poderoso. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o coração dos teus filhos, Senhor Deus amado, seja tirado, Senhor,
toda dúvida, Senhor, toda incredulidade, Senhor, seja tirado toda a frieza, Senhor Deus amado, e o Senhor venha, Senhor, como tocha de fogo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a tua igreja marche, Senhor, em paz, Senhor, certo, Senhor, ao teu rumo, Senhor Deus poderoso, que a tua igreja venha ter um encontro contigo, Senhor Deus amado, um encontro face a face, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta cada um, Senhor, na força e na unção do Espírito Santo, Pai, com espírito de luta, de vitória, de conquista, de guerreiro, com espírito de vencedor. Pai, abençoa as células, Senhor, Pai, que haja um grande avivamento, despertamento. Abençoa, Senhor, os líderes, Deus eterno, Pai, usa eles poderosamente nas tuas mãos, Senhor. Pai Santo, Lamacanda Santo, Preveracti Lamai, oh, grande é o Senhor, digno é o Cordeiro Santo, o Senhor está no nosso meio, Senhor, o Senhor está aqui, Senhor, o Senhor grande Deus, derrama, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, a força do Espírito Santo. O Senhor derrama sobre a sua igreja vigor, o Senhor derrama sobre a sua igreja o poder do alto, Senhor. Muitos, Senhor Deus amado, se levantarão, Senhor, com a espada desembainhadas como guerreiros, Senhor. Santo é o Senhor, Preveracti Lamai. Deus Santo, tu estás no nosso meio, tu és o nosso cavaleiro do Apocalipse, Senhor. Tu és aquele que cavalga, tu és aquele que vai na nossa frente, tu és aquele que está na nossa retaguarda. Santo é o Senhor, digno é o Senhor. Não temas, não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu vou na frente. Não temas, porque estou também na retaguarda. O Santo é o Senhor, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Assim seja a vitória, assim seja a conquista, assim seja a verdade, assim seja a purificação, assim seja a santificação sobre a casa do Senhor, que eu escolhi, Lamacanda Santo Lamai, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas os anjos do Senhor estão com a espada desembainhada. Os anjos do Senhor passeiam ao redor do meu povo, ao redor da minha casa. O Santo é o Senhor, eu pelejo pela minha casa, eu dou vitória. E este tempo de santificação, de purificação, de leitura, de jejum, fazei, povo meu, o meu ordenança, a minha vontade, porque eis que levantarei guerreiros, eis que levantarei pessoas ousadas, destemidas, valentes, corajosas para estar no meu exército, porque o Senhor está na frente do seu exército e Ele chama o seu povo pelo seu nome. Eis que eu chamo cada um pelo nome. Levanta-te, 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 porque Lamacanda Santo, eu chamo pelo teu nome. O Santo é o Senhor. Eu te digo, não temas. Eu te digo que eu estou contigo, porque eu sou o teu Senhor. Eu sou aquele que te guarda, e eu estou na tua frente, e eu te dou vitória. Lamacanda Santo Lamai. Digno é o Cordeiro, louvado seja Deus. Nós rendemos graças, Senhor Jesus, pela tua presença maravilhosa, Senhor, pela tua presença manifesta, Senhor, como a tua filha, Senhor, pregou aqui, Senhor, a presença manifesta do Senhor. É essa presença, Senhor, que nós queremos na nossa vida, para hoje, Senhor Deus poderoso, e para todo sempre, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, e nós te exaltamos, Senhor, na beleza eterna da tua santidade, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.